Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos navegar na leitura. Nós vamos aí, então, no nosso livro didático, aí na página 58, onde nós vamos fazer a leitura e depois vamos fazer a interpretação do texto O Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Nessa sessão, então, nós faremos aí a leitura e a interpretação desse texto, que é uma outra narrativa semelhante a um conto de encantamento, a qual integra as Crônicas de Nárnia, obra de Clive Staple Livius, lançada por volta dos anos de 1949. Então, vamos lá, a nossa leitura. Antes da gente fazer essa leitura, nós temos aqui um trecho, né, onde nós vamos falar sobre essa crônica, né? O texto a seguir, então, é um trecho da história As Crônicas de Nárnia, como eu disse para vocês. As crianças Lúcia, Susana, Edmundo e Pedro acabaram de se mudar para a casa de um tio, escapando dos ataques de guerra que aconteciam em Londres. Um dia Lúcia chega correndo ao corredor onde estavam Susana, Edmundo e Pedro e conta que em uma das salas da casa há um guarda-roupa mágico que leva a uma terra encantada chamada Nárnia. Lúcia diz que esteve em Nárnia e lá conheceu um fauno que carregava uma sobrinha e presentes de Natal. O fauno contou a ele que Nárnia estava sob o domínio de uma feiticeira e condenada ao inverno sem que o Natal nunca chegasse. Aqui está a explicação aqui, né, da palavra fauno, né, personagem da mitologia, que é metade homem, metade bode. Então, em sua opinião, as outras crianças vão acreditar em Lúcia? Vamos entender, então. Vamos ler, então, o trecho da história para descobrir. Então, nós vamos fazer a leitura desse trecho dessa história, tá? Vamos lá. O Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Lúcia estava tão agitada que todos acompanharam a sala. Ela correu à frente, abriu a porta do guarda-roupa e gritou: "Vamos, entrem, veja com os seus próprios olhos." "Mas que pateta!" disse Susana, metendo a cabeça lá dentro e afastando os casacos. "É um guarda-roupa comum. Olhem, lá está o fundo." Olharam todos, depois de afastarem os casacos, e viram Lúcia também, um guarda-roupa muito comum. Pedro entrou e bateu com os dedos, certificando-se da solidez da peça. "Boa brincadeira," Lúcia disse ao sair. "Você nos pregou uma boa peça. Quase acreditamos." Lúcia ficou vermelha até a raiz dos cabelos. E assim foram correndo as coisas até que chegou um novo dia de chuva. Naquela tarde, como o tempo continuasse ruim, resolveram brincar de esconder. Susana era o pegador e mal se dispersaram para se esconder. Lúcia dirigiu-se à sala do guarda-roupa. Não queria esconder-se lá dentro, mas queria pelo menos dar uma espiada, porque naquela altura ela própria já começava a se perguntar se Nárnia e o fauno não passavam de um sonho. A casa era tão grande e complicada, tão cheia de esconderijos, que ela pensou que teria tempo de dar uma espiada e se esconder em outro lugar. Mas mal tinha se aproximado, ouviu passos no corredor e não teve outro remédio. Pulou para dentro do guarda-roupa e segurou a porta, pois sabia muito bem que era uma idiotice alguém fechar-se num guarda-roupa, mesmo num guarda-roupa mágico. Eram os passos de Edmundo, que entrou na sala e ainda
a tempo de ver Lúcia sumir dentro do móvel. Sem hesitar, resolveu entrar também, não porque o considerasse um bom esconderijo, mas porque tinha vontade de continuar a chateá-la com o seu mundo imaginário. Abriu a porta, chegou a gritar: Lúcia! Lu! Onde você está? Sei que está aí, sua boba. Mas ficou sem resposta. Notou até que a própria voz tinha um som curioso. Não, o som que é de esperar dentro de um armário, mas um som ao ar livre. Observou também que de repente estava sentindo-se frio. Depois viu uma luz. Graças a Deus, a porta se abriu sozinha. Esquecendo-se completamente de Lúcia, começou a andar em direção à luz, julgando ser a porta do guarda-roupa, mas, em vez de dar na sala vazia, ficou espantado ao passar da sombra de umas árvores grossas para uma clareira no meio de um bosque. Sentia sobre os pés a neve dura e havia neve também nos ramos. O céu era azul pálido, céu de uma bela manhã de inverno. Na frente dele, entre os troncos, o sol nascia, vermelho e brilhante. Pairava uma calma enorme, como se ele fosse o único ser vivo naquela terra desconhecida. Nem sequer um passarinho ou um esquilo por entre as árvores. Edmundo tirava de frio. Lembrou-se, então, de que andava à procura de Lúcia. Lembrou-se também de que a tratara mal por causa desse país imaginário, que de imaginário nada tinha. Então, pessoal, aqui é um trecho, né, da nossa história, das Crônicas de Nárnia, onde a gente vai dar continuidade depois. E a partir desse trecho aqui, então, vocês vão ter uma ideia aí de como nós vamos desenvolver essa história das Crônicas de Nárnia aí, e vocês vão fazendo as atividades, então, das páginas seguintes, tá? A página 61, 62 e 63, certo? Volte sempre que possível ao texto, para que vocês, então, possam aí desvendar os mistérios da nossa leitura, desse conto de encantamento aí que nós temos pela frente, ok? Um abraço para vocês aí e até mais.